passada, nós falamos sobre o efeito estufa, né? Sabemos que esse efeito estufa naturalmente tem que acontecer na superfície do planeta. Pensa rápido aí, oitavo ano, quem é que vai responder para nós? Por que que precisa do efeito estufa na superfície do planeta? Por causa dessa temperatura compatível com a da Terra. Precisa de um calorzinho, precisa de uma energia, precisa de uma temperatura para aquecer e gerar energia na Terra. Ok. Agora vamos fazer uma volta ao mundo aí. Quando surgiu o planeta Terra, lá 5 bilhões de anos, né? Quando surgiu o planeta Terra, tinha camada de ozônio? O que vocês acham? O planeta Terra já surgiu com a camada de ozônio? Acho que não, acho que ela foi se formando com o tempo. Lógico que não. Não tinha camada de ozônio. E aí, se não tinha camada de ozônio, oitavo ano, como que era a radiação solar sobre a Terra? Muito alta? Intensa, muito forte, muito alta. Os raios solares chegavam com toda a intensidade sobre a Terra, porque não tinha nada para segurar os raios solares. E naquela época, então, o planeta ficou fervente durante milhares de anos. Porque a radiação muito forte, calor, as lavas vulcânicas, de toda aquela pressão, daquele boom, daquele Big Bang, né? Então, tudo aquilo ali manteve o planeta Terra efervescente, ó, muitos anos. Diz a história que as primeiras chuvas, quando começaram a cair na Terra, nem chegavam na superfície da Terra. Por que vocês acham que não? As chuvas começaram a cair e nem chegavam a molhar a superfície da Terra. Porque elas evaporavam antes? O calor era muito intenso. Ó, bate e volta, bate e volta. Porque evaporava rapidinho devido ao excesso de calor. Só que com o passar dos anos, e põe anos passando aí nessa fita, a Terra começou a refrescar. A temperatura começou a diminuir. Olha o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água vinha e voltava, vinha e voltava. De repente, ela começou a refrescar a superfície. Aí a água começou a descer, até ela chegar na Terra mesmo, na superfície da Terra. E aí, diziam os autores, os estudiosos, que essa água formava um mar, um rio quente, de água quente, ainda. Não esfriou fácil, não, oitavo ano. Não foi fácil esfriar o planeta Terra. Aí, depois que a água começou a empoçar, formar os mares, os oceanos, é que a Terra foi refrescando. E aí, o que que acontece? Quem sabe me falar aí na sala de que é feita a camada de ozônio? É feita de quê? De que o ozônio é feito? Gás? Feita de gases? Qual gás que faz o ozônio? Oxigênio. Oxigênio, muito bem. E nessa época tinha oxigênio na Terra, oitavo ano? Não. Tinha pouquíssimos gases. Nitrogênio, hidrogênio. Não tinha oxigênio. O oxigênio só apareceu no planeta Terra depois que surgiram as algas, depois que as algas começaram a fazer fotossíntese e começou a liberar isso para a atmosfera. Olha só. Ó, dá-lhe anos, hein? Dá-lhe milhões de anos para isso acontecer. Até surgir as primeiras algas, o planeta Terra ficou bem pobre, com poucos gases, né? Com poucas células ali na água ainda. Depois de que começou a surgir as algas, essas algas começaram a fazer fotossíntese, começou a liberar oxigênio para a atmosfera,
E mesmo assim, não tinha camada de ozônio ainda não. As algas e as células escondiam da radiação solar dentro da água. Dentro da água. Porque a radiação chegava intensa no planeta Terra, com toda a força do Sol dentro da água. E aí, quando começou a surgir esse oxigênio, ele começou a ir para a atmosfera, foi subindo, subindo, subindo. Lá em cima, o O2 combinou com mais um oxigênio, formou o O3, que é o ozônio. Aí sim, bem lá em cima, essas moléculas de gás foram entrelaçando, entrelaçando, e formou-se a camada de ozônio. Qual é a função da camada de ozônio, oitavo ano? Impedir a entrada excessiva de raios solares? Muito bem. Proteger a superfície do planeta Terra dos raios solares de forma excessiva. O raio solar mais fraco, ele vai descer. E precisa. Ele desce, vai passar a camada de ozônio e vai vir para a Terra. Os raios fortes batem na camada de ozônio e volta para o universo de novo. Essa é a função da camada de ozônio. Impedir que a radiação chegue na Terra de forma agressiva. Mas o que está acontecendo? O ser humano, com as ações dele, está destruindo a camada de ozônio. E o que está acontecendo com a radiação solar, então? Está aumentando? Está aumentando e está destruindo a vida na Terra. Se não tivesse destruindo a camada de ozônio lá em cima, não teria problema com o efeito estufa aqui na Terra, ele seria normal. Mas como está destruindo, os raios solares estão chegando mais intensos, está produzindo mais energia mais forte aqui na Terra, o calor está voltando para a atmosfera, porque tem que voltar, só que, juntamente com o efeito estufa, nós temos os gases poluentes, que está segurando o calor não volta, ele para. E aí provoca esse aquecimento que nós chamamos de aquecimento global. Então, agora nós vamos refletir um pouquinho sobre o efeito nosso sobre a Terra, tá? Aí você fala assim, nossa, mas a camada de ozônio está tão alta que a gente nem vê, mas muito alta, acima de 10 mil quilômetros. Como que o que eu estou fazendo aqui está chegando lá? Acontece que não é o hoje, não é o ontem, é que o homem vem fazendo ao longo dos tempos. Isso é que tem prejudicado, né? Olha, nós falamos isso aqui, que o homem aprendeu a domesticar os animais, aprendeu a plantar, a trazer para ele, né, esses materiais. E com isso o homem foi criando as coisas. Até que ele criou as máquinas, descobriu como explorar o combustível, o petróleo, descobriu como fazer óleo, gasolina, querosene do petróleo, colocar nessas máquinas e fazer as máquinas funcionar. Só que quando essas máquinas funcionam, elas liberam para a atmosfera gases poluentes. E aí é que está o problema. Quando eu tenho poucas, menos mal. Mas hoje vocês podem observar que essas grandes indústrias trabalham 24 horas. E 24 horas jogando fumaça para a atmosfera. É o tempo todo, né? A gente vê aí a PIF-PAF, aí em Patrocínio, é 24 horas, não para, não fecha. Né? Então, essas grandes fábricas que nós temos, elas trabalham quase que direto. E é 24 horas liberando fumaça no ar. E elas não trabalham, não é só um dia, não é só um mês, não é só um ano. É anos e anos e anos e anos funcionando, jogando essa poluição. Como se diz, uma hora o negócio vai dar problema. Uma hora vai dar o efeito, né? O efeito chega com o passar do tempo.
tá? É com o passar do tempo. E aí fala, então, ó, trata-se dos gases do efeito estufa, né? Que prejudica. Quando a Terra, mais energia retida na Terra, mais quente fica a Terra, né? E com isso, então, temos o aquecimento global. Lembra mais uma vez que eu vou falar para vocês. Todo calor produzido na superfície da Terra, ele tem que ir embora, ele tem que dispersar a atmosfera. Por isso que de dia produz esse calor, de noite refresca. Não é assim? Então a gente faz essa voltinha, tá? De noite refresca. Um efeito do aquecimento global. As estruturas de gelo vai derreter, tornando raras, apresentando menor tamanho, dificultando a sobrevivência dos seres polares. A gente vê nessas reportagens aí, eles pisando onde tinha grossas camadas de gelo, a hora que eles pisam, o gelo já quebra. Então, está abalando essas estruturas. E com isso, os animais que dependem desse gelo podem correr risco de entrar em extinção, né? Por outro lado, a mudança na temperatura média global. Nunca se viu fazer tanto calor como tem feito por agora. Comentei com vocês já. Rio, 40 graus, não é à toa. Rio de Janeiro, Cuiabá, né? Mato Grosso. Lá, quando é calor com força, com garra, né? É muito quente. E eles têm falado muito do aumento da temperatura. Nunca se viu um calor como está tendo, né? Quer dizer, a temperatura está aumentando. E com isso, ó, mosquitos, imagina lá em Manaus, né? Como tem aumentado. Se adapta a ambientes úmidos e quentes. Por isso que a gente tem mais pernilongo, por isso que tem mais dengue, né? No nosso meio, devido à proliferação de mosquitos. Então, vai ocorrer a maior incidência de doenças típicas dos países tropicais, porque os insetos vão transmitir doença. E aí vem aquela história. Se na sua casa cuida contra a dengue e o vizinho do lado não cuida, é a mesma coisa. O mosquito prolifera lá e vai para sua casa, né? Por isso que todos nós precisamos de cuidar, porque eles gostam do calor, água parada, e eles vão reproduzir. Efeito do aquecimento global. Derrete as geleiras, as calotas polares, aumenta o nível das águas, com isso vai aumentar o nível das águas, comprometendo as cidades litorâneas, né? Pode acontecer de cidades ficar debaixo d'água. Imagina se o nível da água aumenta aí 7 metros. Engole uma cidade, né? Aí você fala, não, mas isso não vai acontecer, não. Agora, não. Mas daqui 50, 60 anos pode acontecer. E aí? Né? Às vezes a gente não vai estar lá. Eu não vou estar lá, eu tenho certeza. Mas quem está lá vai sofrer a consequência, né? Às vezes a gente pensa errado, porque o que eu faço hoje, nem sempre eu vou sofrer amanhã. Mas é quem vai vir amanhã vai sofrer, né? Assim como nós estamos sofrendo hoje, é consequência do passado. Não é só consequência do agora, né? É consequência do passado. O efeito estufa por si só não é prejudicial, ele é necessário à vida na Terra. O problema é o excesso dele, né? Nós já falamos isso. Agora vamos então, 8º ano, vamos conversar agora. Como que nós vamos reduzir o efeito estufa? Vamos pensar aí um pouquinho. Eu vou até tirar essa tela um pouquinho, porque eu quero ver vocês agora. Vamos lá. Hã? Não é produção de lixo? Diminuindo a produção do lixo. O que mais? Não produzir queimadas. Ah, fora queimada, não precisa de estar fazendo essas queimadas para eliminar toda essa toxicidade para a atmosfera,
Bem lembrado, Felipe. O que mais? Que nós podemos fazer para reduzir esse efeito estufa? Substituir carros por bicicleta, não é? Que nós comentamos na aula passada. Talvez até andar mais a pé, que é saudável também. Hoje nós temos aí, né, a moda aí, o bike, né? Então, andar de bike é bom, não só fazer trilha, mas andar dentro da cidade também, diminui. Lá na Holanda, não sei se alguém já foi lá, já viu alguma coisa referente. Holanda praticamente não tem carro. Lá tem até as bicicletas familiares, aquelas, né, que anda várias pessoas numa só. Lá é praticamente bicicleta para cima e para baixo. Então, o nível de poluição lá para carros é mínima, é mínima. Então, andar de bicicleta, evitar as queimadas, evitar produção de lixo, né? Lixo jogado em qualquer lugar, lixo fora do lixo. Isso são coisas que nós podemos fazer para diminuir esse efeito estufa. Agora tem uma outra coisa, 8º ano. Não adianta um só fazer. Essa decisão tem que ser em conjunto. Porque uma pessoa só fazendo não faz cosquinha na natureza. Esse ambiente ele é muito amplo. Então precisa eu e cada um de vocês ter as mesmas atitudes. Diminuir o máximo o carro, o máximo. Que seja, né, por coletivo. Perto da sua casa tem 4 que estudam na escola. Então, cada dia, um carro só vai levar os 4. Não é 4 carros, cada um levando um. Ah, hoje é dia da gente ir com a mãe ou o pai do Caio. Ah, amanhã é dia da gente ir com o pai do Lucas. Amanhã é dia da gente ir com o pai da Maísa. Então, assim, a gente vai fazendo esse rodízio. Não precisa sair 4 carros da mesma rua para ir para a escola. Pode sair um e levar os outros. Então, já diminui. Ó, economiza, que o combustível agora também virou bicho, né, gente? Que coisa horrorosa tá o preço do combustível. Misericórdia. Eles estão forçando mesmo a gente não andar de carro, né? Porque tá osso o petróleo. Então, economiza o combustível, diminui a poluição. Por isso que São Paulo fez aquele sistema de rodízio de carro. Final de placa 1 e 2 vai rodar hoje. Final de placa 3 e 4 roda amanhã. Se o meu carro é final 1, por exemplo, e hoje eu não posso rodar, e eu sair com ele, de repente eu posso até sair e ninguém vê. Beleza? Mas se alguém me pegar, eu vou ser punida. Então eu vou andar de quê? Eu preciso ir na cidade, eu preciso de trabalhar. Ou a gente vai de Uber, ou a gente vai, né, de ônibus, a gente vai junto com o outro, tem que dar um jeito. Porque não pode, não cabe na cidade, naquele trânsito, 50 mil carros de uma vez. Não cabe. Vocês, eu não sei se alguém já morou lá, já foi passear lá e ficou uns dias. O trânsito lá em horários de pico é caótico. É caótico. Todo mundo saindo do serviço ao mesmo tempo. 6 horas da tarde. Não anda. Como que vai andar? Hã? Já fui lá, já com meu pai várias vezes. Não é isso, Caio? Não, chegar às 5 horas da manhã, você demora 1h30 para passar dentro de São Paulo, no mínimo. Aí, 5 horas da manhã, gente. Tá vendo? Da tarde, quer dizer, falei errado. 5 da tarde, mas 5 horas da manhã já começa, 6 horas, 7, né? Eu fico pensando nos estudantes lá, igual vocês, que os pais levam na escola, né? Eu fico pensando lá a situação que deve ser. Que horror. Professora, Oi. eu tava viajando e sempre que a gente vai pra lá, a gente tá indo pra casa da nossa tia, a gente mal aguenta chegar porque é muito tempo. E dentro da cidade é mais ou menos metade do que a gente leva para chegar para ir para casa dela.
Olha que absurdo. O trânsito não vai, gente. Não vai. Porque cada um no seu carro, saindo de carro. Então, eles têm que buscar mesmo uma alternativa. Olha o que o Lucas falou. Dentro da cidade, é quase a metade do tempo que gasta para ir lá. Então, assim, se você tiver com pressa, se você tiver atrasado, ixi, já perdeu. Já perdeu. Eu estava ouvindo uma reportagem de um funcionário falando que da casa dele, a empresa que ele trabalha, gasta 2 horas de viagem. E lá ele tem que chegar e bater o ponto, porque se ele chegar depois da hora, o ponto dele não bate, aí ele perde o dia de serviço. Aí ele falando que tem dia que ele levanta 3h30 da manhã, para ele sair de casa 5h30, tem dia, 5 horas, para poder chegar com folga de 30 minutos no serviço dele. Gente, olha, isso é vida. Tem gente que chega em casa 10, 11 horas da noite para sair 4 horas da manhã no outro dia. Então, assim, é super tenso esse trânsito lá. Então, lá eles têm que fazer coisas, né, úteis mesmo para reduzir esse número de carros. E quando chove, então, pronto. Não sai do lugar. Não sai. Eu fico vendo quando tem que passar ambulância com ferido, pessoas passando mal. Eu já vi passar em cima de canteiros, assim, ó, passeio, calçada, porque tem que passar. Fulano tá morrendo ali dentro, como é que faz? O trânsito não anda. E não tem nem jeito de você dar espaço a passar, porque os carros estão assim, ó, né? Então, realmente, é complicada essa questão dos carros. Então, vamos voltar aqui, né? Vamos ver o que nós precisamos de fazer. Reduzindo o efeito estufa. O que a humanidade pode fazer para deter essa tendência? Quais as ações locais que nós podemos tomar, que atitude podemos tomar? Então, lógico que aí vai de acordo com cada realidade. A realidade de Patrocínio, graças a Deus, é bem diferente de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, na realidade nossa, né, a sua realidade, uma das coisas que eu falei seria andar de bicicleta. Quem mora perto da escola pode ir a pé. Ou então, a gente fazer esse rodízio com os pais, levando os alunos, né, que já vai diminuir a questão do carro. Ó, os veículos que utilizam combustíveis fósseis, gasolina, diesel, emite gás de efeito estufa na atmosfera durante o seu funcionamento, né? Então, com certeza isso vai para a atmosfera. Então, vem diminuir a quantidade de veículos que circulam na cidade é uma medida eficiente. Beleza, né? E aí a população, então, vai dar preferência para os transportes coletivos, né? Ônibus, metrô, cidade grande tem metrô. Como isso economiza? Ele não é poluente, né? Ele economiza bastante. E sem contar que o metrô, ele é rápido e anda o quê? Muitas pessoas no metrô. Alguém sabe falar quantas pessoas cabem no metrô? De uma vez? Um de vocês pesquisa rapidinho aí, quem puder. Quantas pessoas cabe dentro de um metrô? Para a gente ter noção. Porque a gente só vê que é tanto de gente saindo igual formigueiro, né? Eu não tenho noção quantas pessoas cabe de uma vez no metrô. Assim que alguém conseguir pesquisar aí, abre o microfone e fala para nós. Os governantes precisam investir em transporte público eficiente. Oi. Eu pesquisei, aí deu 2.000 pessoas por metrô e 6 pessoas por metro quadrado. 2.000 pessoas, olha, gente, é muita coisa, é muita coisa. Então, quando o metrô sai 2.000 pessoas e pode entrar 2.000 pessoas. Olha o tanto que economiza. Ao invés de ter 2.000 carros circulando, eu vou ter um metrô e esse mesmo debaixo da terra que não interfere no trânsito. Olha que legal. Então, é uma tecnologia, né, bastante inteligente. Quem inventou isso, vou te falar, hein? Muito inteligente. A tecnologia
excelente, né? Sem